pessoal, aqui é o Alexandre da Física Dimensional, ok? Vamos passar agora para uma coisa mais técnica, né? Eu quero tentar explicar a vocês, né? Como funciona mais ou menos a questão dos transportes dimensionais, né? Por que eu digo dimensional, né? Vocês vão entender que a forma como os cientistas hoje pensam que é feito a viagem interplanetária, né, ou a viagem de dimensão a outra dimensão. Quando eu falo de dimensão, é deslocamento de espaço-tempo, tá? Isso está mais dentro daquela possibilidade de viagem no tempo, tanto para frente como para trás. Eu vou explicar o porquê disso, tá? E como é feito. Então, eu tenho que explicar mais ou menos o básico para que vocês tenham intenção do que é essa questão dimensional, o que são essas dimensões e como que se faz para se transportar em determinado ponto no tempo e no espaço, tá? Eu não sou muito bom em desenho, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui para que vocês tenham uma noção mais ou menos do que eu quero explicar, tá, ok? Vamos lá. Você tem aqui, tá? Isso aqui é uma rua, aí você tem um indivíduo aqui, né? Tá um indivíduo andando aqui na rua, tal. Aí você vê o indivíduo, tá ele andando, né? Ao mesmo tempo que esse indivíduo está se deslocando, tá? Aqui a terra aqui no caminho, beleza? Né? Aqui temos umas estrelinhas aqui, uma outra estrelinha aqui, tá? Beleza. Ele tá andando, né? E à medida que ele está andando, né, nós sabemos que a Terra também está em algum movimento. Digamos que está no movimento, tá, nessa direção aqui. Porque na verdade a Terra é circular, não é isso? Ela é circular e ela então gira em torno do seu próprio eixo, né? Aqui temos um polo, ela gira em torno do seu próprio eixo, né? De maneira meio meio sem graça de tentar explicar isso na nossa terra pequenininha aqui, né? Vamos fazer a nossa terrazinha pequenininha aqui. E o cara tá andando aqui, né? Quando observamos os OVNIs, né, principalmente esse do formato discoide, né, que eles estão aqui, pá. O cara observa o objeto. Né? O objeto está ali, parado, tranquilo na dele. De repente o troço. De repente o troço dispara aqui em alta velocidade, certo? Dispara em alta velocidade, né? E o cara observa aquilo, mas não consegue acreditar, né? Ele dá uma olhada, assustado. E vê que o objeto vem nessa direção, né? Quase na velocidade da luz. E ele fica espantado, como é que pode um objeto se transportar tão rápido assim? Bom, primeiro passo, isso é impossível, isso é impossível. Isso não pode acontecer, isso não acontece. Ele viu, ele viu. Quer ver? Ver a capacidade de percepção de determinado evento, né? A maneira como você percebe esse evento, você classifica como uma observação, como aquilo que você notou, de tal forma que aconteceu, tá? É real, é claro que é real. Mas na verdade, o que ele viu ali não foi um deslocamento de um objeto. Isso é relatividade, tá? A partir de agora a gente vai começar a falar da relatividade. O objeto não se deslocou na velocidade da luz, muito pelo contrário. Lembra-se desse movimento aqui que ele estava andando? Ainda que ele fique parado,
que ele fica parado, que ele não se movimente, tá? No caso, a Terra vai estar no movimento, tá? No caso dele ver esse objeto se deslocando nessa direção, o movimento da Terra é esse, tá? A Terra vai estar nesse movimento, que é totalmente contrário ao movimento que é visto. Isso quando os objetos disparam na vertical, tá? Na horizontal, na verdade. Quando ele dispara na horizontal, tá? E ele vê esse movimento aqui. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Na verdade, esse objeto aqui ficou parado. Ele aqui ficou parado. Ele ficou parado nesse espaço e tempo. Ele ficou parado nesse espaço, nesse mesmo tempo. Ele ficou parado nesse espaço e nesse tempo. Quem se deslocou foi ele. Ainda que ele não se movimente, a Terra está em giro. Esse é o grande segredo. Ainda que ele pensa que está parado a uma órbita. Isso estou falando, órbita é o giro em torno do seu próprio eixo da Terra. Tá? Uma órbita geoestacionária. Isso aqui se chama órbita geoestacionária. Tá? Está estacionado numa determinada órbita. Só que há um movimento terrestre. Então ele também acompanha esse movimento terrestre. Esse movimento aqui, esse é na velocidade da luz. Esse movimento se projeta na velocidade da luz. Esse é o grande segredo. É isso que eles não entendem, tá? Não dá para se perceber, não se sente, até porque você não nota essa diferença porque você também está na mesma velocidade, né? Então, para nós, a Terra está parada, mas na verdade, tanto a Terra quanto você se projetam na velocidade da luz. Isso é a velocidade da luz. O que isso aqui faz é parar num determinado tempo e espaço em relação ao seu movimento. É muito mais fácil você parar um objeto que esteja em movimento, tá? Ele estava preso a essa órbita geoestacionária também na velocidade da luz, que por isso ele observava, tá? Mas é muito mais fácil você parar o objeto no tempo, no espaço, do que você fazer com que ele se projete a velocidades superiores à da luz. Até porque isso não tem sentido. Quando o objeto, né, tende a atingir a velocidade da luz, ele aumenta a sua massa para o infinito. O que é massa? Massa não é peso. Massa é oposição, é resistência a qualquer tipo de movimento. É isso que eles fazem. Eles fazem uma resistência a um movimento. Qual o movimento? O movimento aparente de tempo e espaço. Esse movimento é um movimento em relação à Terra ou ao sistema solar ou à galáxia tal que eles se encontram. Entendeu? Quanto mais eles aumentam essa resistência, isso é, a parada no tempo, quanto maior é o aumento de resistência, mais rápido se desloca o tempo, o espaço naquele universo a qual ele está acoplado. Esse é o grande segredo. É isso que as naves fazem. Elas param no tempo, certo? Quem se move somos nós, porque nós estamos na velocidade absoluta, velocidade da luz. Lógico, quando eu digo próximo à velocidade da luz, muito próximo, tão próximo que chega, não chega totalmente à velocidade da luz, mas é tão próximo que chega a ser desprezível. Chega a ser desprezível, é como se fosse realmente a velocidade da luz, uma velocidade muito alta a qual nós estamos. Não percebemos porque tudo está feito. Olhamos aqui para essas estrelas também estão na mesma velocidade a qual nós consideramos velocidade da luz. Então, todo o cosmos, todo o universo em si se movimenta na velocidade da luz. Tá? Isso aqui, digamos, aqui é a nossa galáxiazinha, né? Outra nossa galáxia pequena. Tá aqui a nossa galáxia. Toda ela está na velocidade da luz. Tudo é velocidade da luz. Todo esse movimento. Quando você tem um objeto que também está se projetando, né? Tudo está contido nessa velocidade. Mas ele para,
Se ele consegue parar, então todas as coisas se movimentam em torno dele. Quando eu digo todas as coisas, são planetas, né? Sol, tudo que tiver contido aqui se movimenta e ele fica parado. Esse é o grande segredo. Mas como isso? Como acontece isso? E por que não percebemos? Não percebemos porque estamos na mesma velocidade. Certo? É igual você estar dentro de um carro. Você está dentro de um carro, tem uma pessoa contigo no carro, né? Você está 100 km por hora, a pessoa está conversando do teu lado. Como se ela estivesse parada do teu lado. Mas ela também está 100 km por hora, é um observador que está fora do carro. Uma pessoa que está fora do carro, né? Você está 100 km por hora, mas aquela pessoa que está ali do seu lado, ela está parada com você ali, não está em movimento algum. Que seja comparada a 100 km por hora, a não ser para um observador externo. Né? O que essas naves fazem? Eles passam a ser um observador externo daquilo que está acontecendo. Né? Mas o que isso tem a ver com o tempo e com o espaço? Vamos te explicar, tá? Como que isso acontece. Primeiro, vamos à Terra. As dimensões. O que é dimensão? A dimensão nada mais é um determinado ponto no tempo e no espaço. Né? Dimensões é o que? Futuro ou dimensões passadas. Né? Tempos passados e tempos futuros são dimensões. Né? Como que acontece isso? Tem que haver um movimento. Qual o movimento primordial? O movimento necessário, o básico de todos os movimentos. Não é um movimento, né, circular em torno do seu próprio eixo, ou o movimento da galáxia. Né? Esse não é o movimento primordial, muito pelo contrário. O movimento primordial é o movimento que acontece de dentro para fora. Esse é o principal movimento. Quando a gente fala em movimento significativo do cosmos, esse é o movimento, essa é a contagem. O que a gente chama de dias e noites, que a gente calcula como nosso relógio, é o giro em torno do seu próprio eixo. Porém, o tempo ele não é contado em torno do eixo, do movimento em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, não. Ele é contado de dentro do corpo material ou do núcleo atômico ao exterior. Aí vem, por que isso acontece? Tá? Então, na verdade, os dias e as noites acontecem assim. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Não como a gente pensa. Em torno do próprio eixo, completou, né? Digamos aqui virado para o Sol, né? Aqui tem o Sol, a gente gira, né? Aqui, digamos que aqui equivalente a um dia, aí virou de novo, 2 dias, virou negativo. Negativo, não é assim em torno do seu próprio eixo. É contado assim, ó. É uma expansão, que agora os físicos já estão chegando a esse entendimento, né? Que o universo está expandindo, só que eles ainda não entenderam a que velocidade isso é feito. Tá? Isso aqui é feito numa velocidade extremamente extraordinária. Tá? Velocidade da luz. Velocidade da luz. E nós sabemos que todo corpo, quando atinge, né, a velocidade da luz, aumenta sua massa para o infinito. Então ela cria uma resistência que se opõe a esse próprio movimento. Mas para que haja essa resistência, tem que haver o próprio movimento. Então existe um paradoxo. É o paradoxo desse movimento que sai de dentro para fora. Né? Um é porque para. Não pode acontecer isso. O outro é porque, para que ele pare, para que torne essa massa o núcleo do infinito, tem que existir um movimento. Aí produz o que? Isso se chama energia. Isso é energia. Isso aqui é um movimento aparente e esse é um movimento emergencial, é um movimento de energia. Aquilo que não é matéria é energia. Então, energia. Ele se desloca em energia porque materialmente
Você aumenta a sua massa para o infinito. A massa não é energia. Energia é o oposto da massa. Sim, é uma forma material, porém em tempo e espaço diferente. Porque aqui você tem um espaço diferente, tá? E você tem um tempo que se desloca diferente. É uma progressão. Porque o que acontece? Nenhum corpo pode atingir velocidade absoluta em fração de segundos e nem pode parar em fração de segundos. Isso funciona-se a inerciabilidade do movimento. Certo? Tem que haver a inerciabilidade. O que é a inércia? A inércia nada mais é que uma oposição a qualquer alteração do estado a qual aquele corpo se apresenta. Se você tem um planeta Terra aqui que vai se expandir, certo? O que é se expandir? Nada mais é que aumentar o seu tamanho, a sua dimensão. Mas ele tem um tempo para isso, para se expandir, né? Ele está se expandindo aqui, ó. Você está reparando? À medida que ele vai crescendo, ele ocupa um determinado ponto no tempo. Ele tem um tempo para fazer isso e ocupa um determinado ponto no espaço. Aqui é espaço. Daqui para cá tem um espaço, daqui para cá tem outro espaço, daqui para cá tem outro espaço, entendeu? Vai fazendo assim, tempo e espaço. Isso aqui é a idade da pedra, isso aqui é os dias de hoje. Ele vai se expandindo. Isso é que a gente tem que estar contando, não em torno do seu próprio eixo. Não podemos enxergar. Então, na verdade, o futuro é acima da nossa cabeça. Deixa eu ver se eu explicar melhor aqui. É um pouquinho confuso, tá? Mas se vocês forem inteligentes, prestarem bastante atenção, vocês vão entender. Depois eu vou explicar isso de uma maneira mais calminha e tal. Isso é só para iniciar a nossa conversa. Se vocês não entenderem isso, não vão entender as máquinas, tá? A Terra é aqui. Se na verdade o movimento primordial é a expansão, tá? Então a Terra vai expandindo, certo? Aqui ela vai expandindo. Tá? Essa expansão aqui que ela tá tomando, isso tem um determinado tempo e espaço. Como se trata de um fenômeno inercial, né? A inércia age sobre a matéria, né? Porque ela tinha um estado e de repente ela muda o seu estado em velocidade da luz, né? Ela muda, altera a sua velocidade, então ela muda o seu estado, ela passa por um fenômeno de inércia. O que é inércia? Você não consegue atingir a velocidade da luz absolutamente, certo? Então você leva um tempo até que você alcance aquela velocidade, né? Então ela começa a se expandir lentamente aos nossos olhos, não em relação ao universo. A velocidade é muito superior que a gente conhece, mas aos nossos olhos ela começa a se expandir lentamente, que é o que a gente percebe a inerciabilidade desse movimento, que é a expansão. Isso é que é o tempo e espaço, é a noção do tempo. Isso é a noção de tempo. Então, isso, à medida que ela vai se expandindo, né, ela vai mudando a sua estrutura física. Por quê? Porque ela vai se expandindo, né? A gente está falando lá dos átomos, né? Estamos falando de áreas atômicas, né? Na verdade, nada mais é que uma área atômica, né? Mas à medida que expande, tá? O núcleo também aumenta, né? Aqui nas camadas de valência, os elétrons ou as micropartículas, né, que estão aqui, você tem os prótons e tem os elétrons, né, tem os nêutrons também aqui, eles tendem a se afastar, eles vão se afastando, entendeu? À medida que você vai afastando, né, isso também diminui a quantidade de elétrons, né, compostos naquela estrutura atômica, tá? Então, quando você faz isso, você muda a estrutura física daquele objeto. À medida que ele vai se expandindo, vai aumentando, é como se fosse mudando a densidade. Muda-se a densidade da matéria. Então a matéria que está aqui no centro, ela é muito mais densa do que quando ela atinge essa expansão, porque aqui os átomos ficavam muito imprensados uns nos outros, né? Aqui os átomos já têm, como a dimensão aqui é muito maior, eles se afastam muito mais, né? Então aqui a densidade para nós é uma densidade muito baixa, né? Aqui é uma densidade densa e aqui é rarefeito. Isso aqui tudo para nós é quase que invisível. Isso tudo aqui para dentro é extremamente sólido e visível,
né? A gente percebe e sente. O que eu tô querendo dizer? Que o cara que tá aqui no início, quando ele olha para cima, ele não tá vendo nada, porque são dimensões diferentes. Mas aqui já é o futuro, porque ele está se projetando para cima. Ele está aqui, mas amanhã ele vai estar aqui, depois da manhã ele vai estar aqui, depois aqui, aqui. Né? Isso pode se levar dias, meses, anos. Digamos que aqui leve, sei lá, 10 anos, 10 mil anos. Entendeu? Então, na verdade, o tempo são camadas acima de nós. O futuro está sobre a nossa cabeça, numa densidade em que não tocamos, mas ele está aqui sobre nós. Nós não conseguimos tocar e não conseguimos ver. Os nossos sentidos não captam porque nós temos uma densidade diferente, porque estamos em contato com o solo, porque estamos próximos à mesma densidade e estamos viajando. Né? Isso produz uma resistência no nosso corpo. Uma resistência, mas nós somos alterados também. Não só a Terra está expandindo, como tudo que aqui está também está expandindo. Entendeu? Mas, e tudo está nesse movimento. Até essa que está aqui, ela também está em movimento de expansão. Isso aqui é o universo. Esses são os universos de espaço e tempo. Nós estamos presos nesse universo aqui. O que está aqui está preso nesse universo aqui. O outro que está aqui está preso nesse universo aqui. Entendeu? Essa é a questão. Mas estão sempre viajando. Todos estão se expandindo, alterando fisicamente, né, o seu tamanho, a sua densidade, né? E estamos presos a esses universos e estamos viajando. Né? Mas todos eles estão acontecendo. Na verdade, tudo já aconteceu, porque todos esses eventos foram realizados na velocidade da luz. O que existe, que a gente chama de tempo e espaço, essa percepção de tempo e espaço, nada mais é que um fenômeno inercial. É inercial. Na verdade, é a sensação que nós chamamos de matéria, parte física, que percebe essas alterações. Mas, na verdade, tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu, sendo assim, a questão energética, ou que vocês chamam de espírito, sei lá, isso tudo já aconteceu, já está feito. É energia, em dimensões, em tempo diferente. Se conseguíssemos ver por alguma razão alguém que está aqui em cima, esse alguém teria 2 metros, 5 metros de altura, seria grande pra caramba, imenso, todas as coisas seriam imensas aqui. Se conseguíssemos olhar para baixo, ele aqui conseguisse olhar para baixo, esse ser aqui seria extremamente pequenininho, extremamente denso, tão forte como uma rocha. Entendeu? Essas são as diferenças. Essa é a diferença. Eles não conseguem ver para baixo e nós não conseguimos ver para cima. Estamos cada um em dimensões diferentes. É mais ou menos assim que funciona o negócio. Entendeu? É mais ou menos assim. Os que os discos fazem é que são máquinas que estão nessa dimensão e conseguem descer essa ou subir essa. Essa para cima é futuro. Essa é futuro. Esse aqui é passado. Quanto mais você desce, você vai para passado. Quanto mais você sobe, você vai para o futuro. Essa é a diferença. Entendeu? Agora, como eles fazem isso? É de uma maneira muito simples. Vou explicar isso de uma maneira muito simples. Então, a divisão é justamente essa. É isso que divide. Acima de nossa cabeça é o futuro, abaixo dos nossos pés é o passado. Entendeu? É o passado. O que essas máquinas fazem é conseguir transpor tempo e espaço. Né? Para isso, eles têm que mudar o seu tempo de movimento, porque aqui o que está aqui se movimenta numa velocidade, esse que está aqui se movimenta em outra velocidade, esse se movimenta em outra velocidade, e esse em outra velocidade. Isso quando eu estou falando dos movimentos, movimento interno, matéria interna, movimento nuclear interno, tá? É o que vocês chamam de vibrações, alguma coisa desse tipo assim, entendeu? Isso é um movimento interno, tá? Esse movimento é sempre o mesmo, né? Também em estado de crescimento, né? Que vai de aceleração, vamos dizer assim, de aceleração, onde se produz o fenômeno inercial. Essas máquinas conseguem fazer isso. Como que eles fazem isso? Se ela está aqui, vamos agora tirar metade desse desenho que está meio confuso. O que elas fazem? Elas estão aqui nessa dimensão que você não está vendo. Elas estão numa dimensão maiores e tal, e menos densa. Para nós é invisível. A nossa percepção humana não é capaz de perceber aquela dimensão a qual eles estão colocados.
eles conseguem parar no tempo. Essas máquinas param no tempo, tá? É aquilo que eu falei. E a Terra continua girando. Só que ela gira e expande. Ela gira e expande. Então ela vai subindo. Ele está aqui e fica parado. E nós aqui estamos indo em direção à aeronave. Quando chegamos a essa altura aqui, ó, quando a Terra chega a essa altura, ela desliga o sistema. Aí ela para, ela já viajou no tempo. Nesse caso aqui, tá? Nós que estamos aqui, olhando ali, vemos um objeto que está descendo em alta velocidade. Tá? Na verdade, ele também está observando a Terra subindo em alta velocidade. Só que os dias e as noites, rapidamente. Tá entendendo? E assim ele se coloca. À medida que a gente vai se aproximando, a gente vai mudando a nossa estrutura física. Tanto molecularmente, o que vocês chamam de frequência, né? Vamos mudando as nossas frequências, né? Os núcleos atômicos vão diminuindo a sua velocidade ou aumentando a sua velocidade à medida que se expande. A gente vai crescendo também, vai se expandindo e com isso a gente acaba ficando com a mesma estrutura física que o objeto aqui. A partir daí ele se torna real para nós. Conseguimos ver. É mais ou menos assim que funciona. Qual é o segredo? O segredo é conhecer em metros as dimensões e saber como parar no tempo para se chegar a essas dimensões. Tá? Esse objeto pode parar em movimento horizontal, mas ele consegue parar em movimento horizontal e se projetar num movimento vertical. Né? Sendo assim, ele consegue vir ao passado. À medida que ele vem, ele vai reduzindo o seu tamanho, vai aumentando a sua densidade e vai reduzindo o tamanho. Ou ele pode ficar parado, o objeto chegar. Outros detalhes, ok? Vamos explicar isso devagar. Bem, mas como que isso acontece? É um pouco difícil de poder vocês fazerem entender, apesar de eu estar explicando de maneira bem simples, né? Não estou entrando em termos científicos e nada para que vocês consigam entender a questão do fenômeno. Mas o que está acontecendo, a princípio, é a expansão. Todos os corpos expandem. Você está expandindo, essa caneta expande, tá? Do planeta, o nosso sistema solar, tudo está expandindo. Tá? Em que velocidade? Essa expansão foi feita na velocidade da luz. Calculando isso, pelas dimensões a qual nós observamos, se demonstra que esses fenômenos foram executados, foram feitos. Então, o que existe, na verdade, são impressões de tempo e espaço. Tá? É aquilo que eu te falei, como se trata de um fenômeno que produz-se um paradoxo, já que você atinge a velocidade da luz, né? Você atingindo a velocidade da luz, você também freia o movimento de qualquer corpo ou matéria em si, né? Produzindo o que? O aumento da sua massa, aumento de massa, oposição a qualquer tipo de movimento. Mas para que haja essa oposição a tipo de movimento, surge o paradoxo que é o próprio movimento. O que é o próprio movimento? Na verdade, é energia. Mas o que é energia? Energia nada mais é que matéria, só que em estado diferente, um estado aparente diferente, cuja velocidade, cuja densidade são diferentes. E a energia nada mais é um determinado estado da matéria em determinado estado de tempo e espaço. Entendeu? Isso é a energia. O primeiro passo que tem que se ver. Tá? Mas aí você diz, pô, mas por que essa expansão? Por que tudo está expandindo na velocidade? Por quê? Muito simples. Vamos falar pelas coisas básicas a qual a física fala. Um exemplo. Por que a velocidade da luz? Primeira coisa. Digamos que você tem aqui uma ruazinha. Aí tem um cara aqui.
tá aqui. Um rapaz e seu irmão gêmeo, tá? Quando eu digo gêmeo, eles fisicamente, tá? Fisicamente são idênticos. Cabelo, cor de cabelo, braço, tamanho, peso, idêntico, tá? A estrutura anatômica, a estrutura física são idênticos. Até em relação a peso, né, a cor dos olhos, tudo, né? São perfeitamente idênticos. Então não estão disputando uma corrida, lógico. Se eles são idênticos até fisicamente, toda a estrutura física, músculos, né, tendões, tudo, a ideia é os dois, né, chegarem juntos. Não vai ter potência mais que o outro, mais força para ultrapassar o outro e ganhar essa corrida, porque eles são idênticos, né? Até a energia que o primeiro tem, o segundo também tem, né? Então os dois chegam na mesma velocidade, tá? Essa velocidade que eles estão fazendo lá, sei lá, 10 km por hora, 20 km por hora, a corrida deles lá. Não corre muito não. Mas é a velocidade deles total ali, né? Essa é a diferença. Quer dizer que esse cara aqui corre 30 km, 30 km hora, né? Então esse aqui também vai correr 30 km hora. Concorda? 30 km hora, 30 km hora. Os dois, certo? É óbvio que são idênticos, a energia igual, tudo. Eles vão chegar junto, vai ter empate. Um vai correr mais que o outro, não tem mais velocidade, saíram juntos, vão chegar juntos, né? Porém, digamos que o irmão dele aqui, tá? O cara de pau aqui, o irmãozinho gêmeo dele aqui que apostou corrida com ele, fora da alienígena. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, um mártir da salvação, deixando pra mim seu amigo o sinal da traição. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras que não me perguntam se é pouco ou demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras que não me perguntam se é pouco ou demais. Se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com beijo. Agora nós temos aqui, tá? Esse aqui é o irmão dele, tá? Os dois são iguais, mesma potência, mesma energia, são os irmãos gêmeos, são idênticos, um é igual ao outro, tá? Mas a corrida tá aqui. Só que dessa vez estão separados, tá? Um tá dentro de uma piscina com água, tá? Um tá dentro de uma piscina com água e o outro tá na estrada. Quem chega primeiro? Quem vai chegar primeiro? Tá na cara que esse cara vai chegar primeiro. Esse que tá dentro da piscina não vai conseguir chegar. Vai demorar para chegar, certo? Esse vai chegar muito mais rápido. Apesar da força ser igual, a densidade ser igual, o biotipo ser igual, o do irmão, idêntico ao irmão, porém ele está sobre um meio que possui mais resistência. A água, né, tem mais densidade que o ar. Esse aqui está no ar, esse está na água. Sendo assim, o ar tem menos densidade que a água.
a densidade da água produz uma resistência ao movimento do mesmo. Apesar de terem a mesma força, a mesma energia para se deslocar, esse aqui vai se mover mais lento em relação a esse. Certo? Então, o que difere, o que impede a velocidade é sempre a resistência do meio. A resistência do meio é que sempre impede de qualquer objeto atingir a velocidade máxima. É a resistência. Se não há resistência, se a resistência é zero, a velocidade é absoluta. Agora, se há resistência, você tem que fazer todo aquele cálculo matemático para entender que a resistência vai produzir uma viabilidade do seu movimento, certo? Então a resistência é a base para se neutralizar o movimento. Mas se a resistência é zero, o movimento é absoluto. Qual é o movimento absoluto? A velocidade da luz. Porque a velocidade da luz é a velocidade absoluta. Entende o que eu estou tentando dizer? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Sendo assim, tá? Vamos criar o nosso universo pequenininho aqui. Vamos lá do início do nosso universo. Tá? Vou fazer um universo miniatura aqui. E vai nosso universo aqui tridimensional, tá? 3 dimensões. É só isso aqui. Isso é o princípio de todas as coisas. O princípio do nosso universo. Esquece tudo que está aqui fora. É só o que tem aqui dentro. Certo? Isso aqui é um aquário. Placas de vidro, tudo quadradinho, fechado. Certo? Sendo que se é o princípio de todas as coisas, significa que não tem todas as coisas. Ou então não tem nenhuma coisa. O princípio de todas as coisas é porque não tem nenhuma coisa. Isso aqui é o que? É o vácuo. Certo? Aqui você tem vácuo. Aqui dentro, ausência de toda a matéria. Aqui dentro não tem matéria nenhuma. A ausência de toda a matéria aqui é vácuo. Sendo assim, o que é o vácuo? O vácuo é a maior fonte de energia do mundo. O vácuo, não existe nada como que é a fonte de energia. Exatamente. A ausência é a maior força. É a maior força inversamente proporcional à ausência, à presença de alguma coisa, que é a matéria. Tá meio confuso, mas você vai entender. Se aqui você tem vácuo, vácuo absoluto. Tendo vácuo, você não tem resistência. Se você não tem resistência, qualquer movimento aqui dentro é absoluto. Se você não tem resistência, é movimento absoluto. Lembra-se? Se eu tivesse alguma resistência dentro desse aquário tridimensional, aí sim, fosse água, uma matéria que se movimenta, teria dificuldade de se movimentar. Mas aqui é vácuo. Por que eu digo vácuo? Porque no princípio de tudo... Não é então vácuo. Se você está dentro de um aquário desse, quer se movimentar, você vai se movimentar na velocidade da luz, porque você não tem resistência, a velocidade máxima é a velocidade da luz. Né? Se você não tem resistência do meio, a sua velocidade é máxima. Né? O que eu quero dizer com isso? Esse é o nosso pequeno universo. Digamos que aqui é a criação de todas as coisas. Vamos dizer assim. Dentro desse espaço só havia vácuo. Só havia vácuo. E aí surgiu um plot. Né? Vamos dizer aqui um melhor. Não precisa nem ser matéria. Um átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio. Né? Que tem aqui um elétron. Um átomo de hidrogênio. Né? O que acontece? Todo elétron está em movimento em torno do núcleo do átomo, né? Nós temos aí o próton, né? no núcleo. Ele está girando nessa velocidade. A tendência é o quê? Se ele se movimenta, existe uma força que o puxa do centro para a periferia, para fora. Essa força vai jogá-lo para cá, né? Vai afastá-lo do centro do núcleo, né?
A única coisa que impede afastar é o que? A resistência do meio. São outras moléculas do mesmo tipo de gás, como hidrogênio. Né? Que aí vai acontecer mais ou menos isso aqui. Você tem um núcleo aqui, tem um elétron, tem um outro aqui e tem um elétron também. Isso é que impede com que ele se expanda porque eles estão em contato direto uns com os outros. Né? Como se torna a velocidade da luz, então na verdade ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então na verdade ele está aqui, acaba se tornando uma estrutura, né, densa. Na verdade é um raio, né? É um raio energético, mas que na verdade é uma forma até material cujo tem uma densidade que impede com que ele se expanda, né? Ele fica preso. Imagina vários deles, né? Quanto maior a quantidade das moléculas atômicas, mais difícil essa expansão, certo? Mas estamos falando de um único núcleo, né? No único átomo, na verdade. Sendo assim, ele não tem qualquer tipo de resistência, ele vai se expandir. Como vai ser feita essa expansão? Qual a velocidade da expansão? Velocidade absoluta. Entendeu? Essa velocidade absoluta é a velocidade da luz. Então, isso funciona tanto para um núcleo atômico, né, como para um planeta. Você tem um planeta aqui, né, quantidade de massa. Ele também vai se expandir aqui dentro desse vácuo. Tá? Ele vai se expandir. Os sedimentos que provocam essa expansão. O núcleo interno possui, né, uma determinada densidade que produz o quê? Produz pressão interna. Por fora, você tem uma densidade baixa, a qual não tem pressão externa. Então a pressão externa é menor que a pressão interna. A pressão interna empurra o corpo a se expandir para a pressão mais baixa que a externa. Isso produz o quê? Esse produz um movimento. Mas qual é a velocidade desse movimento? É a velocidade absoluta, a velocidade da luz. Então a expansão é da luz. Aqui a gente tem a Terra, mas poderia ter um universo, um sistema solar, qualquer coisa desse tipo, que seja material. Tá? Então, na verdade, o que acontece é isso. É uma expansão porque existe vácuo. Vácuo produz uma pressão que é diferente da pressão interna de um núcleo, né, de uma estrutura, de uma estrutura física, né, e ele tem que se expandir na velocidade da luz. Fazendo o quê? Produzindo energia. Na verdade, o que nós veremos são ondas eletromagnéticas que na verdade são formas materiais de expansão. Isso tudo é uma onda eletromagnética. A gente pode chamá-lo de ondas eletromagnéticas, né? Dentro do nosso tempo e espaço na qual a gente encara isso pela percepção humana, né? Os nossos dados, a nossa capacidade de perceber isso humanamente, ok? Essa é a parada. Então, os corpos estão expandindo na velocidade da luz, porque está no espaço, o espaço não tem resistência alguma, né? Seja qualquer coisa que esteja ali, né? Até o próprio universo que está ali dentro, que seja material, que exista gases, hidrogênio, qualquer coisa, mas eles estão contidos dentro de um espaço a qual não tem matéria alguma, não há matéria alguma, né? Então, a expansão é na velocidade da luz. Esse é o macete, certo? Então o que acontece? Na verdade que a Terra, né? Você tem a Terra aqui, a Terra são camadas, né? São camadas. Futuro, passado, certo? A gente pode ver nesse sentido aqui, certo? São essas camadas. Vamos dizer que aqui é o que nós estamos hoje, é o tempo que nós estamos hoje, o tempo material que nós encontramos hoje. Isso aqui para nós é a nossa realidade, né? Mas estamos sempre viajando. Mas aqui existe parte de nós que estão numa outra realidade, num outro tempo, numa outra, né, que tem percepções diferentes da nossa devido à diferença de tempo e espaço. Aqui tem uma diferença de tempo e aqui são diferenças de espaços. Espaço. Cada um tem um espaço diferente. É isso que a gente precisa conquistar. Tais objetos conseguem se controlar alterando a sua estrutura física, na qual ele se adapta. Pelo simples fato de alterar a estrutura física, ele se adapta a determinado tempo e espaço. É jogado para baixo ou
A matéria vai em direção a ele, né? Os tempos vão em direção a ele. Não é ele que vai para Marte, Marte vem até ele. Um exemplo, mais ou menos. Isso depois vai ser mais bem explicado, certo? Então esse é o segredo da tecnologia usada, certo? Uma tecnologia dimensional que se transporta em tempo e espaço. Uma coisa interessante que as pessoas não percebem, tá? Esse rapazinho aqui, no solo, certo? Você subir numa montanha. Isso aqui é uma montanha. Você chega nesse ponto na montanha. Quando você sobe a montanha, você está subindo em metros, lembre-se. As dimensões são colocadas em metros. Aqui você está numa dimensão diferente. Isso aí pode ser calculado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu estou 4 anos, né, no futuro, porque estou acima do Sol. Né, dependendo da altura, estou no futuro, digamos que seja que tem 1 metro, cada metro seja equivalente a 1 ano. Então estamos 4 anos no futuro. É lógico que eu estando aqui, pela velocidade a qual eu me coloco, eu tenho uma determinada densidade, né, e não consigo perceber que está aqui. Mas, dependendo do que eu bebo, do que eu vejo, ou por alguma razão eu mude molecularmente a minha velocidade atômica, tá, pequeno, nós podemos ver alguém aqui, ou ouvir alguém falando alguma coisa, entendeu? Mesma coisa aqui embaixo. Às vezes você vê alguém aqui e ouve alguém aqui. Depende do que você bebeu, do que você, qual substância entrou no seu corpo, a que velocidade você está, dependendo se você estiver num avião, que velocidade você está. Você pode perceber eventos relacionados àquela dimensão. Por isso que às vezes pessoas veem pessoas que já morreram, ou pessoas que não estão ali naquele lugar, que não era para estar ali. As pessoas chamam de espírito, seja lá o que for. Na verdade, eles vê pessoas dimensionais, seres dimensionais. Às vezes eles não percebem ele, às vezes notam eles também. Isso depende da forma como você muda a sua estrutura atômica, né? Pode ser mudada, essa estrutura pode ser mudada tanto quimicamente como também mecanicamente. E assim também é para baixo. Se você descer, alterando a sua estrutura física, você percebe alguma coisa nesse nível aqui. São coisas relacionadas a passados. Pessoas do passado, as coisas do passado. Talvez até um dinossauro aqui. Que realmente depende da altura que você se coloca. E você se coloca numa posição e altera fisicamente a sua estrutura atômica. Quando você faz isso, você se coloca naquele tempo e naquele espaço. Você se coloca num tempo. Você se coloca num espaço, aqui é um espaço, aqui também é um espaço, e altera-se o tempo molecular. Quando se altera o tempo molecular, aumenta-se a percepção, ok? Mais ou menos isso. Depois a gente continua aí e eu vou explicar de uma forma como eles fazem essa alteração física, para poder, né? Primeiro eles escolhem o espaço, né? E depois altera-se o tempo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.